Bom dia, meus irmãos. Agradeço ao Seminário Unido o convite para ter vindo nesta semana, ao pastor Aloísio, para falar à igreja neste domingo, e aos irmãos que aceitaram um forasteiro que caiu de paraquedas aqui no seu concílio. Eu saí de casa na quinta-feira, em Brasília, às 6 da manhã. E às 8 saiu a minha mudança para Macapá. Deve estar em algum lugar nesse momento a mudança. Vou me encontrar com a minha família agora só em Macapá. Então vocês são privilegiados porque vocês estão tendo no seu concílio um pregador vindo do hemisfério norte, do lado de lá do Equador. E pedi que vocês fossem colocados aqui porque isso é um sermão de carapuça. E eu peço a sua compreensão, porque a mensagem é para todos, para todo auditório, para toda a igreja, para mim. Nenhum pregador tem o direito de falar para os outros sem primeiro internalizar aquilo que vai dizer. Mas especificamente, em plano primeiro, é para os 4 colegas que hoje foram consagrados ao ministério. Eu quero lhes pedir a gentileza de abrirem suas Bíblias, primeiro no livro de Gênesis, no capítulo 10. Em Gênesis, eu lerei no capítulo 10, do versículo 8, Gênesis 10, de 8 a 10, na primeira frase. E depois vou ler um texto no Novo Testamento. Peço-lhes a gentileza de se colocarem em pé e ouvirem a leitura primeiro no livro de Gênesis, no capítulo 10, de 8 a 10. Cush também gerou Nimrod, o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. O segundo texto está no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. E diz o texto, quando Paulo se despede de uma igreja que pastoreou por 3 anos e meio. Atos 20, 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da graça de Deus. Quero cotejar a vida de 2 homens, Nimrod e Paulo. E este cotejo destas 2 vidas faz com que eu dê à mensagem desta manhã o título, que será uma opção de vida de vocês: caçador ou pastor? Venham sentar, por favor. Dois homens, 2 tipos de líderes, Nimrod e Paulo. Uma sucinta análise da vida destes 2 homens vai me fazer caminhar por este tema: caçador ou pastor. Sobre Nimrod, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A palavra caçador é o hebraico tsayad, que tem um sentido tanto literal quanto poético, metafórico. Segundo os estudiosos do texto hebraico, os rabinos mais importantes e o hebraísta mais famoso de nosso tempo, Cassuto, ele era um caçador de homens.
Ele foi o primeiro escravagista da história. Porque observem no seu texto que são 3 versículos e 3 declarações de que ele era poderoso. O primeiro a ser poderoso na terra, ele era poderoso caçador, poderoso caçador. É a primeira vez que aparece a palavra poderoso, derivada de poder, a ideia de autoridade, de domínio, de mando. Esta ideia de que ele era um caçador de homens não é uma invenção, além de Cassuto, deixa eu adoçar a boca dos calvinistas. Calvino segue nesta linha e também assim interpreta Lutero. Porque pensemos um pouco, há muito sentido nisto. Como é que um homem seria poderoso caçador, poderoso na terra, o primeiro a ser poderoso na terra, a construir um império, e logo a seguir aparece uma lista de cidades que ele construiu caçando animais. Animais não constroem cidades, homens constroem cidades. E aparece a relação, vejam só, Babel, a primeira, já conhecem, a Babilônia. Babel, Ereque, Acade, Calné, Nínive, Reobote-ir, Calar, Rezém. 9 cidades. Uma das finalidades do escravagismo era ter mão de obra para construir. Lembrem-se que por 4 séculos os hebreus trabalharam como escravos e construíram cidades, silos, cidades, armazéns no Egito. O outro texto se refere a Paulo. Isso não foi caçador, esse foi caçado. E não com 2 S, com C cedilha mesmo, por toda a sua vida. E eu queria cotejar esses 2 homens, porque ou vocês serão pastores ou serão caçadores. Ou vocês serão homens com a visão de Paulo, ou serão homens com a visão de Nimrod. Alguém dirá assim, opa, eu estou livre disto, isso não tem a ver comigo. Tem. Você também poderá ser um cristão tipo Paulo, aquele que serve. E poderá ser um cristão tipo Nimrod, em que é que os outros me valem de alguma coisa. Aquele que olha a igreja como um projeto de Deus para ele se engajar, ser útil, fazer algo pelos outros, marcar o mundo. Ou aquele que olha a igreja como um lugar onde ele vai tirar coisas para a sua vida. Em primeiro plano, vocês 4, por isso que eu disse que era um sermão de carapuça. Em segundo plano, deixa eu dar uma escovada nos colegas, os outros. E no sentido geral, todos nós. Que tipo de cristãos nós somos? Esta fé infantil, este cristianismo pueril, em que as pessoas se chegam a Deus, como diz o Antigo Testamento, como as filhas da sanguessuga, dá e dá? Ou, como quem diz, Senhor, conte comigo e o que é que eu posso fazer? Eu queria mostrar para os 4 colegas, em particular, e para todos nós em geral, 3 diferenças entre Nimrod e Paulo, entre o caçador e o pastor. Esta é a primeira. O caçador busca poder. O pastor busca serviço. O caçador busca poder. O pastor busca serviço. Nimrod está associado a ser poderoso. 3 declarações, as 3 declarações, ele era poderoso, associado à grandeza. Paulo tornou-se grande. Há muitos Paulos aqui, há um Paulo aqui. É o homem que tirou o cristianismo do casulo do judaísmo e o tornou a maior religião da face da terra. Mas nós não vemos em Paulo momento algum, nos seus vários escritos, nos relatos sobre ele, qualquer esforço para ser grande ou para obter domínio. Para a igreja que mais o maltratou, a igreja de Corinto, ele diz, eu, de boa mente, me gasto e me gastarei ainda por vocês.
Enquanto Nimrod buscava ser poderoso, crescer, formar um império, Paulo buscava o serviço. Em nada tenho a minha vida como preciosa, desde que complete a carreira que recebi do Senhor Jesus. Meus colegas pastores, eu não me ponho como juiz, nem como palmatória do mundo. Mas a minha alma de profeta não me permite calar. A desgraça do Evangelho hoje é o número excessivo de líderes procurando brilhar, construir impérios econômicos, projetar o seu nome, ser famoso e ser grande. É a síndrome de Nimrod. Gente querendo ser respeitado, famoso, imponente. Enquanto que Paulo tinha uma preocupação em gastar-se pelo Evangelho. Todos nós temos necessidades emocionais, a necessidade de ser aceito. Uma palavra de elogio faz muito bem. Oscar Wilde disse numa ocasião: eu posso viver até 6 meses com um elogio. O reconhecimento do trabalho bem feito, e quando as pessoas chegam e dizem: você me ajudou, ou isso está bem feito. O grande problema é quando esta necessidade de interação, porque somos entes gregários, se torna uma patologia e queremos dominar pessoas. Queremos impor o nome, queremos fazer o nome, ser famosos e poderosos. Qual é a finalidade do ministério? É projetar o seu nome na história? É ser um grandão? É ser um famoso? Ou ser útil? Ou ser servo? Ou gastar-se por pessoas? Em nome de Cristo, como um colega que tem, e digo isso com toda humildade, de ministério, o que talvez alguns de vocês tenham de vida, 40 anos de ministério, eu lhes peço, não sejam como Nimrod. Não busquem poder, não busquem grandeza, busquem ser servos. A igreja precisa de servos. O rebanho precisa de pessoas que o amem, que o sirvam. Não anseiem por holofotes. Não busquem spotlight. Lembrem-se da palavra de Deus a Jeremias: procura as grandes coisas para ti, não as busques. Não queiram ser grandes, sejam servos. Caçador ou pastor? Dominar ou servir? Valer-se das pessoas ou servir as pessoas? Vocês foram separados por Deus, reconhecidos pela igreja e foram treinados para serem pastores. Não sejam caçadores. Rebanho do Senhor, senso crítico e discernimento é necessário. Hoje, sob a ideia de não julgueis, nós engolimos qualquer coisa que nos empurra um goela abaixo. Mas a Bíblia diz: examinai tudo e retende o bem. Deus deu entre os dons, e parece que esse dom ninguém busca, à sua igreja, o dom de discernimento. Fujam de caçadores. Fujam do homem que anseia ver o seu nome em gás neon. Reconheçam a liderança que é intrínseca, que está no caráter do homem que vocês veem que é um servo e que não busca domínio. E como crentes em Jesus Cristo, não vejam a igreja, o evangelho e o reino como uma possibilidade para beneficiá-los, suprir suas carências. Seguir a Cristo não é ter uma passagem de primeira classe por este mundo, mas é um compromisso de engajamento com Ele, com o reino de Deus, com os valores da palavra. Também não deixem surgir no seu coração a síndrome de Nimrod. Nimrod é um caçador. O caçador busca poder.
Paulo é o pastor busca serviço. Segunda diferença, colegas e rebanho do Senhor em geral. O caçador usa as pessoas. O pastor serve as pessoas. Nimrod usou pessoas para construir o seu reino e foi construindo cidades. Paulo servia as pessoas. Há gente hoje que coisifica pessoas e personaliza coisas. Eu conheço gente que põe até o nome no carro. E um dia um colega até me disse assim: vamos na Beth. Eu falei: e onde é a Beth? Não, a Beth é a minha caminhonete. Aí fiquei sabendo que o carro dele tinha nome. É a personalização de coisas. Nós vivemos hoje numa sociedade materialista, hedonista. Avaliamos as pessoas pelo que elas têm e não pelo caráter. Julgamos as pessoas pela roupa, pelo carro, pelo cartão de crédito e pelo título. Caráter parece que está fora de moda. E não é um simples jogo de palavras, mas ser é muito mais importante do que ter. Porque ter coisas não depende tanto de mim. Não recebi, mas poderia receber a herança do pai. É uma tristeza, eu sou filho de pobre, casei com filha de pobre, então não ganhei herança nenhuma. Mas caráter é algo que nós cultivamos. Há gente que coisifica pessoas e vê as pessoas como pretexto. Não digo com prazer, não. Eu digo com tristeza. Mas há pastores que querem subir sobre os escombros do ministério alheio. Eles abrem espaço a cotoveladas. As pessoas são coisas que eles usam na sua caminhada. Agora vejam o apóstolo Paulo, nesta igreja que o maltratou, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 15, como ele via as pessoas. De muito boa vontade gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida. Eu quero voltar a este ponto que feri antes. Necessito colocar um pouco mais de massa nele, depois vou deixar de lado, porque não é tão edificante. Há muita gente hoje querendo construir nome. Não vou me pôr sob holofote, porque eu disse para não fazer isso. Mas eu fui para o seminário com 19 anos, era um seminário com internato. E na minha primeira noite eu estava tão excitado que eu não dormia. Eu me ajoelhei para a imposição de mãos com 22 anos. E quando me levantei da imposição de mãos, eu estava tão comovido que parecia que eu estava flutuando. E por causa do pastor com quem eu me decidi, que me batizou, que foi um instrumento de Deus para a minha chamada ao ministério pastoral, João Falcão Sobrinho, eu sempre vi o ministério como servir as pessoas, servir a igreja. E ser pastor, quando eu sabia que eu era pastor, eu tinha alcançado o máximo na minha vida. Mas depois parece que o título ficou sem importância. Os pastores quiseram ser bispos. Depois bispo primaz. Depois apóstolo. Depois pai apóstolo. Agora já tem patriarca. Daqui a pouco vice-deus, quarta pessoa da Trindade. E isso às vezes me deixa tão desacorçoado. As pessoas não são um trampolim que nós galgamos para catapultar nosso nome. E fujam dessa tentação de dizer: eu não sirvo aos homens, eu sirvo a Deus. O que é servir a Deus? É bater palma dentro de um templo? Servir a Deus é servir pessoas. Porque a igreja são pessoas, a igreja é gente. Vocês são servos da igreja, vocês são servos dessas pessoas. Não são senhores dessas pessoas.
Rebanho do Senhor, fuja de gente que queira usá-los, de gente que veja vocês como pretexto para escrever biografia ou a autobiografia. Deus deu pastores à igreja, diz Efésios 4:11. Nós, os pastores, não somos seus donos. Nós somos servos de vocês, porque nós somos servos da igreja. O verdadeiro pastor chora pelas pessoas, visita as pessoas que estão doentes, alegra-se com elas, pega o bebê no colo, como vimos aqui, e exulta com isso, porque é uma bênção de Deus, mas está lá no hospital para chorar a dor, está lá no velório, na sepultura, participa da vida. Nunca vejam a igreja como uma instituição ou como uma empresa da qual vocês são executivos. Vejam a igreja como gente que vocês devem servir. Eu sei que gente dá trabalho, e gente de igreja dá mais trabalho ainda. Ô louco! É gente treinada para usar palavras, às vezes para torcer palavras, sabe machucar. Não estou despejando recalques, até porque eu já resolvi essas coisas comigo. Mas eu sofri mais nas mãos de crentes do que de incrédulos. A não ser quando um grupo gay me denunciou junto ao Ministério Público, ao Conselho Regional de Psicologia, eu nunca tive problemas com o mundo. Meu grande problema sempre foram os crentes. Alguns deixaram feridas que eu precisei parar 1 ano para tratar. Mas foram pessoas que machucaram a Jesus. Foram pessoas que mais de uma vez tentaram apedrejá-lo. Porque as pessoas são o que Deus tem de mais importante no mundo. São a coroa da criação de Deus. São imagem e semelhança de Deus. E se fosse fácil, Deus não precisaria escolher e capacitar pessoas. Qualquer um faz. Mas são essas pessoas que nós devemos amar. Só há uma maneira de ser pastor: amando a igreja de Jesus Cristo. A igreja deve ser amada. Rebanho do Senhor, fujam de apedrejadores da igreja. Fujam de críticos eternos do sistema. Fujam das pessoas que não põem o ombro embaixo e carregam a carga. Outra questão: nós somos companheiros e não rivais. Nós devemos ser solidários e não atirar um no outro, porque todos nós somos servos. Fico feliz porque o pastor Aloysio me apresentou o pastor Exaltino. Pronto, é isso. Mas eu fui pregar num lugar e a pessoa me disse: me dê a relação dos seus títulos para eu fazer uma apresentação bombástica. Eu fiquei pensando, só falta entrar um grupo de exaltinetes dançando. Era o cúmulo. As pessoas não são pretexto para o pastor brilhar. As pessoas são a razão de ser do pastorado. Vocês são pastores. Amem as pessoas. Nunca sejam caçadores. Não usem as pessoas. Terceira e última semelhança entre o pastor e o caçador. O caçador produz confusão. O pastor produz testemunho. O princípio do seu reino foi Babel. Babel, no caldaico ou aramaico, significava porta do céu. Mas em hebraico, halal, soa como confusão. Então havia uma pendenga linguística entre os caldeus e os hebreus. Eles diziam, os caldeus, Babilônia é a porta do céu. O hebreu dizia, não, Babilônia é confusão. O texto é escrito por um hebreu, Moisés. Então a perspectiva é de um hebreu.
O princípio do seu reino foi Babel, foi confusão. A primeira cidade que Nimrod construiu, Babilônia. E depois Nínive. Nínive destruiu o reino do norte, Israel. Babilônia destruiu Judá, o reino do sul. Este homem construiu as duas cidades que destroçaram o povo de Deus. Esta é a obra de Nimrod. Há muito pastor tipo Nimrod, semeando bombas de retardo que vão destruindo o povo de Deus. O camarada vai embora, mas a bomba fica lá e um dia explode. E a obra de Paulo? Vidas ganhas, igrejas edificadas, a obra missionária, as cartas que têm atravessado os séculos não, os milênios, a corporificação da doutrina cristã, a verbalização do ensino de Jesus, testemunho. Paulo produziu testemunho. Cuidem de dar um bom testemunho. 2 Coríntios 6:3, palavras de Paulo. Não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja achado em falta. Esta é uma condição sine qua non do ministério pastoral. Vocês têm que ser homens íntegros. Vocês têm que ser pessoas sadias. Nas finanças, na vida moral, na palavra, na vida conjugal. Vocês precisam de integridade. Carisma sem integridade é uma desgraça. E há muita gente que tem carisma, mas não é íntegro. Vocês também precisam ser íntegros. Eu me converti na minha adolescência, no tempo em que, quando se dizia que alguém era crente, naquele tempo nós éramos crentes. Não éramos evangélicos nem gospel. Mas naquele tempo, palavra de crente valia. Estamos sendo vistos pela TV, mas eu não varro as coisas para baixo do tapete. O nome evangélico hoje, quando aparece na mídia, está associado a trambique. A igreja precisa de integridade. A igreja precisa de uma vida santa. A igreja, e igreja são pessoas, precisa de moralidade pessoal. E quem entra no ministério sabe, estas são as regras do jogo. E o que é tratado antes não é justo nem injusto, é legal. E estas são as regras do jogo. Quem não queira uma vida íntegra, não entre no ministério. Porque são palavras de Jesus. É necessário que os escândalos venham. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. A igreja não pode escandalizar o mundo. E nem o ministério. O princípio do seu reino foi Babel, confusão. Há tantos obreiros criando confusão. Dividem igrejas, espalham cisânia por onde passa. Eu me lembro de Spurgeon falando sobre um colega que havia falecido. Spurgeon disse assim: espero que a grama ao lado da sua sepultura floresça, porque enquanto ele foi vivo, nada floresceu ao redor dele. Como o cavalo de Átila, que diz a lenda que onde o cavalo de Átila pisava, a grama morria. Nunca produzam confusão, produzam testemunho. De maneira que as pessoas, quando olharem para vocês, vejam que vocês são pessoas íntegras. Eu comecei a pastorear ainda adolescente, no interior de São Paulo. E havia um pastor que é meu amigo pessoal até hoje, um pastor presbiteriano, a quem rendo um tributo agora, por aquilo que ele me ensinou com a sua vida. Nunca me falou nada, mas ensinou com a vida. Reverendo João Rodrigues, da Igreja Presbiteriana Independente de Marília. Quando o reverendo João saía à rua, as pessoas diziam: lá vai o santo dos protestantes.
Nos anos 60, os evangélicos deram ao mundo um prêmio Nobel da Paz, o pastor batista Martin Luther King Jr. Nos anos 80, os evangélicos deram ao mundo outro prêmio Nobel da Paz, o bispo anglicano Desmond Tutu. Eu tenho a impressão de que hoje nós não ganharemos o prêmio Nobel da Paz. Mas nós precisamos de homens que promovam a paz, o entendimento, que amem a Deus, que amem a igreja. Não produzam confusão. Vocês não foram chamados para serem caçadores. Testemunhe. E não só com a palavra, com a vida e com o caráter. Vocês foram chamados para serem pastores. E sejam pastores. Isso é título. É muito título. E ao mesmo tempo é um fardo terrível. Eu vou ao final. Naquela cultura, ser caçador valia a pena. E pastor não. Apesar do Salmo 23 e de Deus ser mostrado como pastor de Israel, pastor era algo muito baixo, muito indigno. A Mishnah e a Baba Batra, que são as tradições judaicas, diziam que nenhum homem de bem deveria dar sua filha como esposa de um pastor. Algumas deram, né? Mas não o pastor de igreja, o pastor de rebanho. Porque os pastores de rebanho eram homens que passavam meses longe de casa, não cuidavam da família. Vocês lembram de Moisés? E pastoreava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Eu não resisto a essa piada. Essa deve ser a profissão mais ingrata, né? Ser empregado do sogro. E levou o rebanho de Oreb a Midian. A distância de Oreb a Midian, andando acelerado, 48 horas. Conduzindo um rebanho, mais de um mês. Quanto tempo ele passou fora de casa? Baba Batra dizia para ninguém do povo comprar carne dos pastores. Porque se o pastor estivesse vendendo alguma carne, ele tinha roubado do rebanho. Então, era uma classe baixa. Mas foi esse título que Jesus usou para si. Eu sou o bom pastor. E não eu sou o bom caçador. E ele foi pastor. Marcos 10:45, que é a síntese de todo o evangelho de Marcos, traz esta declaração de Jesus: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o pastor. Ele nunca escreveu, não deixou escrita uma linha, e não deixou um livro escrito. Mas sobre ele, mais livros se escreveram do que sobre qualquer tema. Ele nunca compôs uma música, mas sobre ele mais músicas se compuseram do que sobre qualquer outro tema. Ele nunca empunhou uma arma, mas ele conquistou mais exércitos do que qualquer guerreiro. Eu gosto de literatura. Tirei uma foto junto do túmulo de Camões, no Mosteiro dos Jerônimos, lá na terrinha, na boa terrinha. E com toda humildade eu coloquei atrás da foto, Camões e eu. Camões deve ter ficado muito orgulhoso em tirar uma foto comigo. Se Camões entrasse ali, o gênio maior da nossa língua, Machado de Assis, o gênio maior da língua, da literatura brasileira, ficaríamos de pé para aplaudi-los. Eu gosto de música. Minha família já deve saber de cor cada movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven. Eles ouvem aquilo umas 10 vezes por semana, porque eu ouço. Se Beethoven entrasse por aquela porta, nós ficaríamos de pé para aplaudi-lo. Mas se Jesus entrasse, cairíamos de joelhos. Não há um nome como o dele.
E ele nunca apelou para a violência, nunca apelou para a corrupção. Não encontramos nele um gesto egoísta. Não o vemos procurando tirar nada de ninguém. Mas o homem que disse: eu estou entre vós como quem serve. Não sejam caçadores, sejam pastores. Vocês são servos, servos de Deus e servos da igreja. E esta é a glória do pastor, que quando ele terminar a sua jornada, ele vai ouvir esta palavra: bem está, servo bom e fiel. O que ele quer é que vocês sejam servos e nunca caçadores. A igreja é uma comunidade de servos e não de caçadores. E a igreja deve esperar pastores que tenham coração de servo e não caçadores. Pastor ou caçador? Vocês vão responder o que vão fazer com a sua vida.